Olá, mais uma vez estamos aqui para nós estudarmos sobre o desfecho da história. Como é que vão terminar os anos que é dado ao homem para governar a terra antes do advento do reino de Deus, antes de Jesus voltar e estabelecer o reino de Deus na terra para sempre. Nós estamos no fim disso. O tempo do governo humano, ele está próximo de terminar, muito próximo, talvez mais próximo do que nós imaginamos, talvez essa noite, talvez amanhã, talvez mais alguns poucos dias ou semanas. Nós estamos procurando entender, nesse curso completo de escatologia, a ideia geral, os princípios fundamentais, os fatos fundamentais, a estrutura geral do tempo do fim. Não estamos aprofundando muito em vários pontos, porque seria estudar grande parte da Bíblia, grande parte das profecias, todo o livro de Apocalipse em detalhes, Daniel em detalhes, vários dos profetas em detalhes, tanto os 4 maiores quanto os 12 menores, estudar também, inclusive, Salmos e o Pentateuco, a Torá, os Evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João. Na verdade, nós teríamos que estudar quase a Bíblia inteira, em grande parte, para nós podermos entrar profundamente na escatologia, porque a escatologia, ela é a área dos estudos teológicos que congrega, que precisa, que converge com todas as outras áreas de teologia, todas as outras áreas da Bíblia. Nesse sentido, a escatologia é uma espécie de coroamento da teologia. Por isso que é mais difícil, é por isso que você, eu e todo mundo que estuda escatologia sente que escatologia é uma área difícil, porque é preciso que nós tenhamos uma vasta cultura bíblica, uma grande compreensão da Bíblia, grande no sentido maior que a média, compreensão da Bíblia, e conhecermos a Bíblia como um todo, conhecemos bastante de outras áreas de teologia bíblica, conhecemos bastante sobre a salvação, o plano da salvação, a igreja, como a igreja é, a eclesiologia. Enfim, nós temos que ter uma boa base bíblica e uma boa vontade de entrar bastante na Bíblia para poder aprofundar mais na escatologia. Mas o estudo vale a pena. O estudo de escatologia vale a pena. Você fica constantemente consolado. As profecias sobre o final dos tempos consolam-nos em tudo. Também você fica mais santo e santa, porque você fica bastante consciente da proximidade da volta de Jesus e do nosso encontro com Ele, por isso nós temos que ter uma vida correta e santa. Você fica mais animado e sem confusão nesse mundo maluco que a gente vive, nada te pega de surpresa profundamente. Então o estudo escatológico vale a pena. A outra coisa importante que eu quero ressaltar com vocês é que a principal razão pela qual nós estudamos escatologia não é para ficarmos sabendo dos eventos futuros, não é por uma curiosidade sobre o futuro, não é para a gente saber o que acontece depois do que, o que acontece antes do que. Não é para nós apenas termos um exercício de futurologia. Se você estudar escatologia para isso, você vai jogar fora o neném e vai ficar com a água da banheira. O mais importante não é isso. O mais importante do estudo escatológico é você e eu conhecermos mais a Deus. Nós temos uma compreensão mais profunda do Evangelho, do reino de Deus, do modo como Deus lida com a humanidade, do propósito de todas as coisas. Isso vai dar um grande propósito na sua vida, vai ajudar você a tomar decisões importantes, vai ajudar você a saber se relacionar com as pessoas, a tomar decisões dos relacionamentos, como que você deve lidar com as pessoas complicadas, com as situações complicadas. Você vai ser grandemente edificada e edificado se você prestar atenção no conteúdo teológico da escatologia. Por exemplo, vou lhe chamar a atenção para um ponto. Nos estudos de escatologia, nós vemos que tragédias não vão mudar o coração dos homens. Você pode ver na sua Bíblia aí, se você puder abrir comigo. Veja, por exemplo, aqui no livro de Apocalipse. Vou achar que são 2 versículos, eu vou achar um deles. E vou ler com você o que vai acontecer.
Por exemplo, Apocalipse 16, 10 e 11. O tempo do derramamento da quinta taça da cólera de Deus, da ira de Deus, o quinto flagelo. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. E não se arrependeram de suas obras. Estou procurando aqui outro versículo que fala aproximadamente a mesma coisa. Há mais um versículo aqui em Apocalipse que retrata que os homens, mesmo sofrendo grande angústia, sabendo que é um juízo divino, sabendo que Deus está punindo a maldade da humanidade, mesmo assim, homens não se arrependerão, não se converterão. O que mostra que o que faz uma pessoa se converter mesmo é o encontro com a palavra de Deus, o encontro com o Evangelho, o anúncio do Evangelho. Lembra-se lá do episódio do rico e do Lázaro, que faz parte inclusive da escatologia individual que nós vamos estudar. A última lição nossa desse curso vai ser sobre a escatologia individual. O que acontece com as pessoas depois da morte, até a ressurreição. Nós vemos lá que o rico pediu para Abraão voltar, para o rico voltar, né? E avisar os parentes para eles mudarem de vida, se converterem, para não irem para aquele lugar de tormento. O que Abraão falou? Olha, não adianta. Se descer um anjo do céu pregando para eles, ou se você ressuscitar dos mortos e eles verem você ressuscitado pregando para eles não vão crer. Eles têm a lei e eles têm os profetas, isto é, eles têm a Bíblia. Se eles não crerem na Bíblia, nada mais os fará crer. O que mostra para nós que tragédia não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é o encontro com a palavra de Deus, é ouvir a pregação do Evangelho, mesmo sem tragédia. Isso anima eu e você a continuarmos pregando, mesmo sem tragédia nenhuma, mesmo tudo indo bem, prosperidade, sem doença, economia ótima, mesmo assim vamos continuar pregando, porque é isso que muda a vida das pessoas. Percebe você então que o estudo de escatologia animou a gente a cumprir a grande comissão? Esse é o grande tesouro do estudo escatológico. Não é saber o que vai acontecer no futuro como um exercício de pessoas que estudam futurologia. Não é isso. Isso não é o principal da escatologia. Tem pessoas que estudam escatologia ou buscam estudar escatologia com esse propósito. Vai se frustrar, vai se decepcionar, porque isso, primeiro, não anima demais. Segundo, não é a parte mais importante. O que realmente nos edifica no estudo de escatologia é nós nos tornarmos mais íntimos de Deus, mais animados para a obra dele, mais sábios, mais maduros. É isso a importância. E eu incentivo você enfaticamente, não perca esse tesouro. Não jogue o neném fora e fique com a água da banheira. O neném da escatologia, o precioso da escatologia, é o conhecimento de Deus. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Apesar de que isso é o principal, eu não deixo de dar para vocês aí a água da banheira, né? Que é o contexto todo. E hoje nós vamos trabalhar com a linha do tempo, a cronologia completa do fim. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo temporal. Hoje nós vamos dar o entendimento completo dos tempos das coisas. Uma chamada de atenção importante é que você vai ver na Bíblia frequentemente essas três expressões: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 60 dias, 42 meses. Essas três expressões significam a mesma coisa, significam 3 anos e meio. Então são 4 maneiras da Bíblia se referir a um período de 3 anos e meio. Primeira maneira, chamar esse período de 3 anos e meio de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Um tempo mais 2 tempos, mais metade de um tempo. 1 mais 2, 3, mais meio, 3 anos e meio. 1260 dias. Um ano na Bíblia, o ano profético é 360 dias. Se você multiplicar 360 por 3,5, vai dar 1260 dias. Então, 1260 dias é 3 anos e meio. 42 meses. Cada ano tem 12 meses. Você multiplica 12 por 3,5, você encontra 42 meses.
Então, 4 maneiras diferentes de se referir a 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1260 dias, 42 meses e 3 anos e meio. Tudo isso significa a mesma coisa, 3 anos e meio, a metade de um período de 7 anos. Vê na Bíblia essa menção, por exemplo, começando aí em Daniel. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 7, você vai ver aí a menção de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Há outros versículos que falam isso, eu estou escolhendo apenas um deles. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Em Apocalipse 11, você vai ver de novo a menção deste tempo de 3 anos e meio, relatados de outra forma. Apocalipse 11, 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, 3 anos e meio. Outra maneira da Bíblia se referir a 3 anos e meio. Mais um pouco à frente, você vê aí no versículo 3, Apocalipse 11, 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Outra vez a menção dos 3 anos e meio de uma outra forma, 1260 dias. Dado isso, nós vamos para os nossos slides agora. Você está vendo agora aí o slide capa, né? A capa da nossa apresentação, da aula de hoje. Linha de tempo completa do tempo do fim. Então nós vamos agora estudar a cronologia completa do tempo do fim. O slide 2 nos avisa, nos informa que nós vamos estudar essa linha do tempo partindo ela em detalhes. No slide 3, parte 1, nós vamos estudar 3 partes. Parte 1, antes do arrebatamento. Nós já vimos esse slide aí, eu estou colocando ele outra vez. Antes do arrebatamento. Então você vê aí a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, é a profecia mais importante da Bíblia para você colocar o tempo das coisas. É curioso que é uma profecia de poucos versículos, né? 24, 25, 26 e 27. 4 versículos apenas. Daniel 9, 24, 25, 26 e 27. Com 4 versículos, o Espírito Santo de Deus moveu o profeta Daniel a colocar a estrutura temporal completa do tempo do fim. O chassi temporal inteiro do fim do governo humano na terra está em 4 versículos apenas. Isso é para nós vermos o poder da profecia. Então, Daniel 9, 25, posiciona o momento em que as 70 semanas, os 490 anos, começam. Isso começou no dia 14 de março do ano de 445 a.C., quando o rei Artaxerxes Longímano, rei persa, ele deu a ordem, decretou a ordem para a reconstrução e a restauração de Jerusalém, e a profecia diz que o tempo seria contado a partir da emissão desse decreto, e esse decreto foi dado 14 de março de 445 a.C. Transcorreram-se 69 semanas de anos, da semana 1 à semana 69, um total de 483 anos, de 360 dias, 173.880 dias, 173.880 dias, 483 anos de 360 dias, são 173.880 dias, e exatamente, com a precisão matemática absoluta, a profecia se cumpriu. No dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, Jesus entra naquele domingo triunfalmente em Jerusalém e foi aclamado por um grupo de pessoas como o Messias de Israel, mas foi rejeitado pela liderança nacional de Israel. Isso está em Daniel 9, 26, a parte A do versículo. A rejeição do Messias parou o cronômetro de Deus
criou parênteses da igreja que nós estamos até hoje. Daniel viu no versículo 26, capítulo 9, 26, na parte B, o pré-cumprimento da destruição de Jerusalém. Esse pré-cumprimento deu-se no ano 70 depois de Cristo, no dia 9 de agosto, quando o general Tito Romano, príncipe romano, filho do imperador Vespasiano, entrou em Jerusalém com seu exército, destruiu a cidade e o templo, e aí foi já dentro do tempo da igreja. A igreja está existindo até hoje. O desenvolvimento da igreja no livro de Apocalipse está do capítulo 1 ao capítulo 3, ou seja, capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos ser arrebatados. Essa seta azul aí é o rapto da igreja, né? O arrebatamento da igreja. Rapto e arrebatamento é a mesma coisa. O sequestro da igreja, nós vamos ser sequestrados da terra pelo Senhor, para que seja possível o Senhor Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo executarem juízo sobre a humanidade má. E aí começa os tempos do fim. Há um período de 3 a 4 anos entre o arrebatamento e o início da 70ª semana, que é a última semana que falta da profecia de Daniel. Essa última semana, 7 anos, vai estar colocada aí dos capítulos 4 a 19 de Apocalipse. Aí aparece o anticristo, a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon, melhor dizendo, porque vão ser uma série de batalhas, né? Criando uma grande guerra aí. E a destruição de Jerusalém, onde se cumpre cabalmente e finalmente a profecia de Daniel 9, de que Jerusalém seria destruída pelo anticristo. Está no Daniel 9, 26b, que é o cumprimento. A destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo foi só um pré-cumprimento. A parte C também de Daniel 9, 26, e o versículo 27 inteiro acontece nesse tempo. Próximo slide, o slide 4. Nós falamos dessas coisas outra vez, chamando a atenção aí para o buraco da igreja, né? Então, de novo, você está vendo aí do dia 14 de março de 445 a.C. até o dia 29 de junho de 397 a.C., passaram-se 49 anos, que são as primeiras 7 semanas, tempos em que Jerusalém foi edificada, reedificada, restaurada, em dias angustiosos, como o profeta diz, e foi assim mesmo. Basta você ler no livro do profeta, do escritor Esdras, né, do levita Esdras, do ensinador da Bíblia, né, Esdras, um homem de Deus, Esdras, que era um estudioso da Bíblia, né? E ele foi usado por Deus para comandar junto com Neemias a reconstrução do templo, da cidade. E você vê isso no livro dele. Esses 49 anos estão relatados lá. Depois começa-se um período de 62 semanas de anos, 434 anos, que vai de 29 de junho de 397 a.C. até 6 de abril de 32 depois de Cristo. Está o período intertestamentário e o começo, e o evangelho todo vivido pelo Senhor Jesus em 3 anos e meio. E nós temos aí 69 semanas de anos, o relógio de Deus, o cronômetro de Deus para, nós temos o buraco da igreja, chamo o buraco porque é um buraco no tempo, na linha do tempo, onde a igreja está sendo gerada e gestada, e nós estamos dentro desse buraco verde aí, ainda estamos no tempo da igreja. Logo, logo a igreja será arrebatada, o rapto da igreja, esses pontos de interrogação, porque a gente não sabe o dia, nem a hora, nem o ano, né? Há um total desconhecimento, não existe nenhum sinal para o arrebatamento, não há nenhum sinal. O arrebatamento é o que a gente chama de evento iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, não há nenhum sinal, Deus não vai dar nenhum sinal antes do arrebatamento. Então é muito importante saber disso, não há sinal para o arrebatamento. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento logo, logo, se não for na semana que vem, na seguinte nós vamos estudar de novo, ou mais pormenorizadamente, sobre o arrebatamento, e vocês vão ver, nós vamos ver que não há sinal para o arrebatamento. O Macron não é sinal. O tempo não é sinal. Não existe sinal para o arrebatamento. É por isso que eu e você temos que estar preparados o tempo todo. O tempo todo. O arrebatamento pode ser daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos. Vocês vão ver, quem ficar, né, vai ver esse microfone cair no chão aqui e eu subindo. E um monte de gente também. Tomara que você suba também, porque se você estiver vendo o microfone cair no chão aqui, é mau sinal. É sinal que você não está com azeite nas lâmpadas. Ou nem salvo é. Então, o arrebatamento é iminente.
por isso está cheio de interrogação. Tem um período de 3 a 4 anos até o início da 70ª semana, que é quando vai ocorrer a primeira guerra de Gog e Magog. A última semana está aí. E depois de 7 anos, Jesus volta. O próximo slide é o slide que apresenta essa cronologia outra vez. Ok, irmão Ed, aí esse próximo slide, ele é branquinho, né? A numeração não está aparecendo aqui para mim. De novo, tudo que a gente falou, com outra roupagem, bem detalhada. Você vê aí esse buraco aí, né? A presente dispensação da graça, que é a formação da igreja. Nós vamos ser arrebatados, que é a vinda do Senhor Jesus para os seus santos, só para nós. O mundo não vai ver Jesus no arrebatamento, só a gente. Aí começa um período de tempo de aproximadamente 3 a 4 anos, onde vai acontecer a primeira guerra de Gog e Magog, onde a Rússia, Irã, Turquia e algumas outras nações vão se unir para atacar Israel, e Deus vai dar a vitória a Israel. Logo em seguida a essa primeira guerra de Gog e Magog, 3 a 4 anos depois, na verdade, depois do arrebatamento, começa-se a aliança com o anticristo, que está lá em Daniel 9, vamos ver lá, Daniel 9. Ele, o anticristo, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos em Israel, por 1 semana, ou seja, o início aí da 70ª semana, é a era do anticristo. No meio dos 7 anos ele quebra a aliança, como você vê em Daniel 9, 27b. Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, depois de 1260 dias, depois de 42 meses, ele quebra a aliança e começa a perseguição a Israel. Começa então a grande tribulação, que vai durar 1260 dias. Aí você vê, aí nesse gráfico, que Jesus volta, né, para salvar Israel, volta conosco, a vinda do Senhor Jesus com os seus santos. O arrebatamento é para os seus santos. A volta de Jesus para a terra, a segunda vinda de Cristo, é com os seus santos. Todo olho verá, a humanidade inteira verá e nos verá também voltando com Ele. E aí tem um período de 1290 dias e 1335 dias, 30 mais 45, que são 75 dias. E eu coloquei aí para você entender onde fica esses 30 dias adicionais e 45 dias adicionais mencionado em Daniel 12. Daniel 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, que é no meio da 70ª semana, e pós da abominação desoladora, que é no meio dos 7 anos, haverá ainda 1290 dias, ou seja, é o que está embaixo aí. 1260 dias é para Jesus voltar. 1290 dias, 30 dias a mais, 1 mês a mais, é um tempo que Daniel diz que haverá. Então ele explicita esses 30 dias adicionais. E depois no versículo 12, ele fala assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias, que também está aí no nosso gráfico. O que são esses 30 dias mais 45? Um total de 75. 1260 mais 30, 1290. 1290 mais 45, 1335. Ou seja, 30 mais 45 dias adicionais aos 1260. Não há claramente na Bíblia o que vai acontecer nesses 30 dias e nesses 45, mas os estudiosos entendem, eu também, junto com eles, que esses 30 mais 45 dias foram explicitados, porque são 75 dias entre a volta de Jesus e o início do milênio. Nesses 75 dias vão acontecer algumas coisas. As hipóteses são a festa de casamento da igreja com Cristo, não o casamento foi feito no céu.
Aí Jesus volta casado com a gente. A festa vai ser feita na terra, ou seja, o casamento é feito no céu, mas a festa é na terra. Então vai ser um banquete gigantesco, a festa das bodas do Cordeiro. Então aí, essa é a primeira hipótese, muito plausível, de que nesse período de 30 mais 45 dias, né, principalmente no período de 30 dias, na verdade, essa festa vai acontecer no período de 30 dias aí dentro, não que vai durar 30 dias necessariamente, mas vai ser dentro dos 30 dias, a festa de casamento da igreja com Cristo será feita na terra. O casamento é feito no céu, mas a festa é feita na terra. Outra hipótese, que não é excludente, inclusive, o Senhor vai iniciar a reconstrução do quarto templo. Né? O quarto templo. Que Ele mesmo, Jesus, vai comandar a construção do quarto templo de Jerusalém. Mais ainda, outra hipótese, é que nos 45 dias restantes, vai ser feito o juízo das nações relatado lá em Mateus 25. Por isso que Daniel fala, bem-aventurado aquele que conseguir chegar até 1335 dias, porque ele passou pelo juízo e foi aprovado e vai entrar no milênio. Continuando o slide seguinte, que é o slide número 6. Confirma, Moed, o 6. Sumiu a numeração do meu slide aqui. O slide número 6. Após o arrebatamento, parte 2. Então você vê que, agora estamos na segunda parte da linha do tempo, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Detalhando, nós vamos ter então aí, o tempo atual é o verde, né, onde nós estamos agora, daqui a pouco, em algum momento vai acontecer o arrebatamento. Aí nós vamos ter um possível intervalo de alguns poucos anos, 3 a 4, entre o arrebatamento e o início da 70ª semana. Aí dentro acontece a primeira guerra de Gog e Magog. Depois do fim desses 3, 4 anos, onde o cenário de guerra de Gog e Magog é limpo, segundo o profeta Ezequiel, nós vamos ter o início dos 7 anos de governo do anticristo na terra, começando com a aliança do anticristo com Israel. O anticristo vai enganar Israel. Israel vai pensar que ele é o Messias e não, vai ser enganado. Durante 3 anos e meio, Israel vai ficar iludida, a nação vai ficar iludida pensando que o anticristo é o Messias deles, é o Salvador deles. O anticristo vai fazer um monte de agrado, e os judeus vão pensar que, nossa, agora chegou o nosso Salvador, esse aí é o Messias, não era Jesus não, é esse homem aí. Vão aplaudir, vão se envolver com ele, se bem que Daniel fala lá, que nem todos vão acreditar nisso. Vai ter judeu que vai perceber, não, esse aí não é o Messias não, esse aí é um falso. Mas a liderança vai achar que é, e por isso que ele vai conseguir fazer uma aliança. Jesus chama esse período aí de tempo, desses primeiros 3 anos e meio, lá em Mateus 24, de princípio das dores. Nós podemos estender o princípio das dores um pouco antes. Propriamente dito, o princípio das dores é só a primeira metade, os 3 anos e meio iniciais da 70ª semana. Mas nós podemos estender para agora e dizer que nós já estamos no princípio das dores. A segunda parte chama grande tribulação, Jesus dá esse nome lá em Mateus 24 também. E aí Jesus volta no fim, né, para salvar os judeus da destruição iminente que a batalha do Armagedon vai impor sobre os judeus. Se Jesus não voltasse, os judeus seriam destruídos, exterminados. A batalha do Armagedon vai ser comandada pelo anticristo para exterminar Israel. Mais ou menos como os árabes hoje, alguns árabes estão falando, iranianos na verdade, né? Se eu não me engano, o Irã, né, o chefe do Irã lá, o presidente do Irã, o líder do Irã, fala que a vontade dele é exterminar, desaparecer com Israel da face da terra, que é o mesmo espírito do anticristo. Ele vai entrar, a batalha do Armagedon vai ser montada para destruir completamente os judeus. O que Hitler quis fazer e não conseguiu, o anticristo vai querer fazer de novo, e ele quase vai conseguir. Quando ele estiver quase conseguindo matar todos os judeus, acabar com todo Israel, o povo de Israel vai clamar a Deus por salvação e Jesus volta para salvá-los. Essa é a volta de Jesus, e volta com a gente, com a igreja, que estaremos com ele lá em cima e voltamos para estar na terra com ele. Tem aqueles períodos de 30 a 45 dias, depois começa o milênio, Jesus governa a terra por 1000 anos junto com a igreja. No fim desse período, né, onde o diabo vai estar preso esses 1000 anos, vai ser um período maravilhoso, 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 maravilhoso.
É essa terra, não é a terra transformada ainda, é essa terra. Nós vamos governar tudo junto com Cristo, o prefeito de Lavras, o juiz de direito, o comandante do 8º, Câmara de Vereadores inteira, todo mundo que tem poder e autoridade em Lavras e no mundo inteiro, todas as cidades do mundo, todos os estados do mundo, todos os países do mundo, em qualquer canto do mundo, onde tiver autoridade, a autoridade é crente, é de Jesus, é da igreja. Jesus e a igreja vão dominar o mundo inteirinho, tudo, tudo, tudo. E será a igreja restaurada, a igreja glorificada com o corpo incorruptível e imortal. Ou seja, não haverá mais corrupção, porque eu e você não vamos nos corromper. Então essa corrupção que a gente vê no Brasil é generalizada, os políticos roubando, mentindo, fake news para todo lado, roubalheira, mentira, falsidade, roubando sem parar, fazendo coisas erradas, fazendo leis injustas, fazendo maracutaias de tudo quanto é espécie, prejudicando as pessoas, corrupção para todo lado. Isso não vai existir mais, isso vai acabar. Não vai ter nenhuma corrupção, nenhuma, tudo vai funcionar perfeitamente. Todo o dinheiro público vai ser aplicado para o bem do povo. Não vai ter nenhuma forma de corrupção. Entende o que eu estou falando? Eu estou querendo que você entendesse a força que eu estou falando. Por isso que eu estou aqui me esforçando. Não vai ter, irmão, irmã, nenhuma corrupção. Nenhuma corrupção. Nenhuma. Nada. Não vai existir mais eleições. Não vai existir mais eleições. Não é o povo que escolhe o governante mais. É Jesus que escolhe. Fulano de tal vai ser prefeito de Lavras, fulano de tal é o comandante da polícia, Beltrano é delegado, Cicrano é juiz lá, outro é presidente da Câmara de Vereadores, se tiver Câmara de Vereadores, ou qualquer coisa equivalente. O reitor da universidade é Jesus que escolhe. Não tem eleição mais para nada. Será a teocracia, a monarquia absoluta de Cristo. Ele é o rei. Ele é o rei. O rei não precisa eleger nada, o rei manda. É fulano que está em tal lugar, é ciclano que está em tal lugar, é beltrano que está em tal lugar. O governo estará junto com Jesus e com a igreja. É aí que entra aquele ensinamento de Jesus, dizendo que os fiéis receberão governo sobre 5 cidades, outros sobre 3 cidades, outros sobre 1 cidade. É aí que entra aquilo. No final desse período de 1000 anos, o diabo é solto, engana as nações, promove a segunda guerra de Gog e Magog, que vai marchar contra Jerusalém para destruir Jesus. Deus intervém, mata esse exército todinho de uma vez só, estabelece o juízo final. E começam os tempos eternos. Vamos para o slide seguinte, ainda parte 2, após o arrebatamento, e eu vou agora começar a detalhar o livro de Apocalipse com você. Então aí nesse slide, que é o slide 7, né? Nós temos aí o livro de Apocalipse inteirinho nas caixinhas vermelhas. Veja bem, do lado esquerdo aí, hoje estamos vivendo capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. 1, 2 e 3. É o tempo atual, o tempo da igreja. Quando houver o arrebatamento, que é o rapto, vai começar o capítulo 4 de Apocalipse. E durante 3 a 4 anos, vai acontecer a primeira guerra de Gog e Magog, a limpeza que vai ser necessária lá no Oriente Médio após essa guerra. Vai se cumprir o que está em Ezequiel 38 e 39. E vai acontecer o que está nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Vai durar mais ou menos 3 a 4 anos. Depois desse período de 3 a 4 anos, começa a aliança de Israel com o Anticristo e começa o capítulo 6 de Apocalipse. E começa também a 70ª semana, os últimos 7 anos. Do capítulo 6 ao capítulo 13 de Apocalipse, você tem a primeira metade dos 7 anos finais. Vai durar exatamente 3 anos e meio. Vai ser inaugurado o 3º templo, no comecinho disso, e tudo aquilo que está do capítulo 6 ao 13 vai acontecer nessa primeira metade. O anticristo quebra a aliança com Israel no meio dos 7 anos, né, depois de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 anos, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E aí começa o capítulo 14 de Apocalipse. O capítulo 14, 15, 16, 17, 18 e 19 é a segunda metade da 70ª semana. A segunda metade dos 7 anos, vai durar exatamente 3 anos e meio também. E no fim dele, você pode ler no capítulo 19 de Apocalipse, vai ter a guerra do Armagedon, que é a movimentação de exércitos no mundo, sob o comando do anticristo, para destruir Israel. Jesus volta com a igreja, começa o capítulo 20 de Apocalipse, e o capítulo 20 de Apocalipse descreve todo o milênio,
inclusive a segunda guerra de Gog e Magog. Aí Deus destrói o anticristo, lança o diabo na geena. O anticristo não, desculpe. As hostes de Gog e Magog, o anticristo foi derrotado lá no Armagedon já, 1000 anos antes. Aí na guerra de Gog e Magog, Deus destrói Gog, o chefe militar Gog e todo o seu exército, e estabelece o juízo final. O diabo é lançado lá na geena, onde já está o anticristo e o falso profeta há 1000 anos já, porque eles foram lançados lá 1000 anos antes, no final da guerra do Armagedon. E começa o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que descreve a eternidade. Então aí nós temos essa cronologia completa aí do livro de Apocalipse, junto com Daniel 9, que a gente já conhece essa cronologia. O slide seguinte, o slide 8, é a parte 3 da nossa linha do tempo, e eu vou ainda detalhar mais o que acontece dentro da 70ª semana dos últimos 7 anos. Eu estou dando um zoom aí, né? Você está percebendo que eu estou dando um zoom. Essa parte azul aí são os 7 anos finais. Começa com a aliança de Israel com o anticristo, tem a quebra da aliança no meio e termina com a volta de Jesus com a igreja para salvar Israel e estabelecer o milênio. O slide seguinte, o slide 9, eu já vou entrar dentro do livro de Apocalipse com você agora. Vamos falar dele agora, especificamente. Antes eu tenho que observar com você dois aspectos importantes, que é a estrutura do livro de Apocalipse, para você entender a estrutura do livro. Uma vez que você entenda a estrutura do livro de Apocalipse, fica muito mais fácil entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é uma descrição em sequência temporal de eventos finais, e essa sequência temporal é compreendida a partir das seguintes chaves exegéticas. Primeira chave, Apocalipse 1:19. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Este versículo, Apocalipse 1:19, ele é a chave do todo o livro. É uma das chaves exegéticas de todo o livro. Vamos ler juntos? Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste. Primeira coisa, as coisas que viste. E as coisas que são, segunda coisa. E as coisas que hão de acontecer depois destas, terceira coisa. Então aí, o livro de Apocalipse é explicado em 3 partes. Então essas são as 3 partes de Apocalipse. As coisas que viste, que é o capítulo 1. As coisas que são, que é o capítulo 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer depois destas, depois das coisas que vistes, depois das coisas que são, que é o capítulo 4, até o fim, o capítulo 22. Então o Apocalipse tem 3 partes. Capítulo 1, que é as coisas que João viu, é a glória de Cristo, Cristo glorificado, entronizado nos céus, para sempre entronizado, para sempre glorificado. Segunda coisa, as coisas que são, capítulo 2 e 3, a igreja, o tempo da igreja na terra, o parênteses da igreja. Terceira parte, as coisas que hão de acontecer depois da primeira parte, da segunda parte, depois do capítulo 1, do capítulo 2 e 3, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, você vê as coisas que hão de acontecer. Chave B, chave exegética B, a sequência temporal, a partir do capítulo 4, ela se desenvolve em 3 heptades, ou 3 grupos de 7. 7 selos, que se desdobram em 7 trombetas, que se desdobram em 7 taças. Hept é um grupo de 7, 7 qualquer coisa. No caso é 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Chave exegética C. Existe uma articulação entre os capítulos 4 a 19 de Apocalipse com outros textos bíblicos proféticos, em especial Daniel 9, Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Segundo aspecto do livro de Apocalipse importante. Os temas de Apocalipse fundamentais são 3. Primeiro tema fundamental de Apocalipse: o clímax da história humana ocorrendo com a segunda vinda de Cristo.
Isso é muito importante. A palavra clima significa o desfecho glorioso de tudo. Ou seja, tudo que está acontecendo na terra, todas essas coisas ruins, erradas, e tudo que é bom também, a igreja sendo formada, você se convertendo, eu também, a gente vivendo como igreja, tudo isso existe para culminar na volta de Jesus, para Ele vir à terra outra vez e reinar entre nós. Então tudo que está acontecendo é para que isso aconteça. Isso é o clímax de tudo. Não podemos perder de vista jamais, não podemos perder de vista. Tem gente que fica muito preocupado com a marca da besta, se eu vou, não vou pôr chip na mão, fica muito preocupada com a besta, as bestas, com a grande Babilônia. Isso não é o mais importante, não deveria ser aquilo que domina o nosso coração. O nosso coração deveria estar totalmente dominado pela volta de Jesus. Por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela volta dEle, esperamos a volta dEle. Tudo que nos interessa, em primeiro lugar e acima de tudo, é a volta dEle. Não se deixe perder em escatologia com as outras coisas. Isso é o mais importante de tudo. A nossa alegria, a nossa força é que Ele vai voltar e acabar com essa maldade toda, essa coisa horrível toda. Segundo aspecto importante, segundo tema importante de Apocalipse, as 3 héptades. Nós temos que entender os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E terceiro tema importante é que no meio das héptades existem narrativas parentéticas. Essas narrativas são do tipo que antecipam eventos, e aí a gente vai chamar isso de previsão narrativa, ou que relatam eventos já ocorridos, que a gente vai chamar de sinopse narrativa. O slide seguinte, o slide 10, ele volta com a estrutura de Apocalipse, mas eu coloco aí para vocês a estrutura geral do livro inteiro, dos 22 capítulos. Então vamos começar. Do capítulo 1 a 3 de Apocalipse, antes do arrebatamento, estão as coisas que viste, que João viu, e João viu Jesus entronizado, é o capítulo 1. E as coisas que são, que é o capítulo 2 e 3, que é o tempo da igreja, são as cartas às 7 igrejas. Isso são as coisas que são. Quando começa o capítulo 4, eu vou chamar a sua atenção para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4, versículo 1. Olha como é que está escrito em Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. João, que é membro da igreja, parte da igreja, depois da parte 1 e da parte 2, depois de ter visto Jesus glorificado e o tempo da igreja, ele olhou para o céu e viu uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Olha o arrebatamento aí. Sobe para aqui. A partir daí, João vê as coisas do ponto de vista do céu. Porque João foi para o céu, foi arrebatado ao céu, uma porta se abriu no céu, João subiu arrebatado, entrou no céu e começou a ver tudo, como quem está no céu vendo a terra. João aqui, ao subir aos céus aqui, é o arrebatamento. João é parte da igreja, a igreja vai ser arrebatada como João foi. Muito bem, continua lendo. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Até as palavras são iguais. Você lembra lá em Apocalipse 1,19? Qual que é a terceira parte? As coisas que hão de acontecer depois destas. Como é que está terminando o versículo 1? O que deve acontecer depois destas. Exatamente as mesmas palavras. Percebe como tudo se encaixa perfeitamente? Muito bem. Aí João, no capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, vê o trono de Deus com Jesus assentado junto com o Pai, vê o livro selado que ninguém podia abrir, senão o Cordeiro. No capítulo 6, ele começa a ver o desdobramento das héptades, né? A primeira héptade, que é a abertura do primeiro selo, depois ele vê a abertura do segundo selo, a abertura do terceiro selo, e assim por diante. Veja você comigo em Apocalipse 6, 2, quando os primeiros selos se abrem, vamos ler aqui desde o versículo 1 então. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos que fechava o livro, esse livro que ninguém podia abrir, senão o Cordeiro. E quando João viu Jesus abrindo o primeiro selo, tirando o primeiro selo do livro, ele ouviu um dos 4 seres viventes, que parecem ser tipos de anjos especiais, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Versículo 2, vi então,
e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavaleiro que veio montado num cavalo branco, com um arco, recebendo uma coroa e saindo vencendo e para vencer? O anticristo. Aqui é o relato de como vai começar a ascensão do anticristo. Você veja aqui que o anticristo só começa a se levantar quando a igreja foi arrebatada, conferindo lá o que Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, que enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não se levanta. Nós não vamos ver o anticristo se levantar, porque aqui você vê a ascensão do anticristo. Ele só se levanta porque a igreja não está mais, então ele é permitido ele vir, sair vencendo e para vencer na política, no agrado das pessoas. Ele vai se mostrar como um grande político, hábil político, como uma espécie de salvador do mundo. E ele vai vir num cavalo branco, significando o quê? Aqui é uma situação alegórica, né? Não precisa vir literalmente num cavalo branco, pode até ser, a profecia se cumprir, não é impossível que ela se cumpra, inclusive literalmente. Ele, por exemplo, é um governante europeu que toma posse montado num cavalo branco. Mas mesmo que não haja essa literalidade, significa que cavalo branco significa alguém importante, reconhecido como uma espécie de grande governante. Agora observe uma coisa, ele tem um arco, mas ele não tem flecha. Não está escrito aí que é um cavaleiro com um arco e flechas, ou flecha. Ele só tem o arco. O que mostra isso? Que ele finge ter um poder que ele não tem. Ele é um falso príncipe, um falso poderoso, porque ele só tem o arco. O que adianta um arco sem a flecha? Nada. Então ele vai vir montado num cavalo branco e vai vir com uma coroa. E essa coroa no original não é uma coroa importante, é como se fosse apenas uma pequena coroa, mas vai ser uma coroa para impressionar. Mas olha que interessante, ele tem arco, mas não tem flecha, o que mostra que o poder dele é ilusório. É ilusório. Esse é o anticristo. Aí começa o desdobramento dos outros selos, né? O segundo selo a partir do versículo 3 e 4, que é um cavalo vermelho e está relacionado à guerra. E você vê aí a continuidade dos outros selos, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. Antes do sétimo selo tem uma previsão narrativa, que são 144 mil selados de Israel e os mártires. Então um parênteses é feito dentro dos selos, entre o sexto e o sétimo, e é dado para nós uma narrativa do que vai acontecer durante os dias a seguir aí desse momento, que haverão muitos mortos, mártires, haverão 144 mil evangelistas israelitas que vão ir pelo mundo inteiro evangelizando as nações. E aí vem o sétimo selo, e o sétimo selo, no capítulo 8, ele vai abrir as trombetas, o toque das trombetas, e começam a segunda héptade, que são as 7 trombetas, e aí você vai vendo as trombetas sendo tocadas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Entre a sexta trombeta e a sétima tem outra previsão narrativa, que é o capítulo 10, que é uma antecipação do juízo que haverá sobre as nações, e o juízo final ali do Apocalipse. Esse não é o juízo final do fim do milênio, é o juízo final do tempo do Apocalipse. Depois tem uma sinopse narrativa, logo depois da sétima trombeta, tocada a sétima trombeta, o capítulo 12, é uma sinopse narrativa. O que é uma sinopse? Um relato do que já aconteceu, que aí conta um pouco da história de Israel, né, que Israel foi perseguido pelo diabo, Jesus nasceu de Israel, é um judeu, e há uma guerra do diabo contra Israel e contra Cristo. Fala-se também da emergência do anticristo falso profeta, e nós temos aí o início do capítulo 14, que já é na segunda metade da grande tribulação. Você vê no capítulo 14 uma previsão narrativa
que é a antecipação da vitória de Cristo, o anticristo, o falso profeta, lá no fim da 70ª semana. E logo em seguida você vê o início, no capítulo 15, da terceira héptade, as 7 taças da ira de Deus. Você vê o primeiro flagelo, que é a primeira taça, o segundo flagelo, que é a segunda taça, o terceiro flagelo, a quarta, que é a terceira taça da ira de Deus, da cólera de Deus, quarto flagelo, quinto, sexto, sétimo. E quando você vê no sétimo flagelo, logo em seguida, no capítulo 17 e 18, você vê uma sinopse narrativa falando sobre a grande meretriz, a grande prostituta, que é uma mulher e uma cidade ao mesmo tempo. A mulher representa uma igreja falsa, apóstata, e a cidade uma civilização que odeia a Deus. Ambos serão destruídos. E vem o clímax no capítulo 19, que é a volta de Jesus, a batalha do Armagedon, a vitória final de Cristo sobre o anticristo. E começa o capítulo 20, que ainda são as coisas que hão de acontecer, onde o reino de Cristo na terra é estabelecido, a prisão do diabo por 1000 anos, depois no fim, a segunda guerra de Gog e Magog, e o capítulo 21 e 22 é o final do final, quando o reino pleno de Deus vem para a terra e enche todos os céus, e vem um novo céu e a nova terra, e a glória eterna da eternidade futura, e o epílogo de Apocalipse. Então nós vimos aí todo o livro de Apocalipse outra vez. O slide seguinte, o slide 11, eu vou passar ele com vocês aqui rápido, porque nós vamos ter uma visão mais profunda de Apocalipse agora. Então Apocalipse começa, slide em seguida, né? Parte 3 ainda, o prólogo, né? Quer dizer, a introdução do livro de Apocalipse, são as coisas que João viu. É o capítulo 1, do verso 1 a 20. O que João viu? Jesus glorificado e entronizado nos céus. Essa visão vale para sempre, Jesus está para sempre entronizado e glorificado, não é possível mais o Senhor ser morto, não é possível mais ele ser crucificado, não é possível ele ser derrotado. O Senhor Jesus está entronizado e glorificado junto a Deus Pai, no trono de glória, e Jesus é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo para sempre. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse são as cartas às 7 igrejas, são as coisas que são, capítulo 2 e 3. Capítulo 2 trata das cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Capítulo 3 trata das cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas representam, na linha do tempo, elas têm outras aplicações, mas na linha do tempo, as 7 igrejas representam os 7 tipos de igreja que existirão durante a história da igreja. Também pode ser identificado, correlacionado com 7 fases da história da igreja. Mas eu prefiro falar sobre os 7 tipos de igrejas ao longo da história da igreja, porque eu acho mais rico pensar assim. Éfeso, Esmirna e Pérgamo são igrejas que existiram no passado. São tipos de igreja que existiram no passado, mas na proximidade da volta de Jesus, que é o tempo de hoje, não existe mais esses 3 tipos. Isso não significa que a gente não possa aprender lições espirituais, princípios, nestas 3 cartas. Podemos. Mas esses 3 tipos de igreja não existem mais. O que existe agora são Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês. Que é o que vai acontecer no arrebatamento. Quem que vai ser arrebatado? Só os que são de Cristo, só os que Ele conhece, só os que são íntimos dele. O crente fajuto, falso, hipócrita, esse não vai estar sendo arrebatado. Mas não é o fim, não é uma condenação. Vai ter que passar aqui pelos 7 anos e vai ter que sofrer o anticristo, vai ter que provar a sua fé, se tiver fé, talvez com a própria vida. Então, a parábola das 10 virgens é uma parábola para nós, igreja. Agora, é uma parábola para a igreja. Está falando para mim e para você ser arrebatado e arrebatado, você tem que ter azeite nas lâmpadas o tempo todo, tem que estar vigiando o tempo todo, esperando a volta do noivo o tempo todo. Você então continua aí a partir do capítulo 14 de Mateus 25, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela tem julgamento no final. Veja o versículo 30, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Se há julgamento, isso tem que acontecer no final dos 7 anos, na volta de Jesus, onde haverá um julgamento, separando os cabritos das ovelhas, que é os versículos 31 até o final do capítulo 25, versículo 46, que é o juízo de Jesus, não é o juízo final. O juízo final acontece só 1000 anos depois. É o julgamento que Jesus vai fazer das nações, primeiro de Israel, depois das nações, em relação à atitude que tomou durante a grande tribulação. Então aí nós vimos toda a cronologia que nós precisamos ver para entendermos a escatologia melhor. E nós estamos terminando aqui, e eu oro a Deus, e vou orar agora, junto com você, para que o Espírito Santo complete você e anime você para estudar profundamente, entender profundamente os tempos do fim, e possa estar preparada e preparado, e fortalecido, e edificado, e consolado com a palavra de Deus. Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus juntos, e pedimos, Espírito Santo, nos ensine profundamente a verdade sobre o tempo do fim. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz, que é candeia, que brilha em tempo escuro, para nos ajudar a caminhar nesse mundo tenebroso e mau. Encha-nos de esperança, de fé e, acima de tudo, nos faça ficar ansiosos, ardentemente ansiosos, para nos encontrarmos com o nosso noivo, nosso Senhor Jesus Cristo amado. Nós não esperamos o anticristo, nós esperamos Jesus Cristo, o nosso noivo. Com alegria, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Amém.